Olá, boa tarde. Hoje é segunda-feira, 29 de setembro e essas são as principais notícias do Milênio Notícias de hoje. Sexta edição do Troféu Incentivo Cultural é realizada na Câmara de Vereadores de Porto União. Feira reúne fãs de tecnologia. Chuva sem trégua assusta moradores de Porto União e União da Vitória. Olá, eu sou Bruna Cobos e este é o Milênio Notícias desta segunda-feira. Acompanhe comigo as principais notícias pelo Brasil. No sábado, o ex-senador Luiz Estevam foi preso em Brasília pela Polícia Federal. Pela legislação brasileira, todo condenado a menos de 4 anos de prisão tem direito a benefícios como a substituição do tempo na cadeia pela prestação de serviços comunitários, ou então ao regime semiaberto, aquele em que o preso fica em liberdade durante o dia e à noite dorme na prisão. Descoberto na década de 90, o desvio de dinheiro nas obras do Fórum Trabalhista causou prejuízos de mais de R$1 bilhão aos cofres públicos em valores atualizados. Esse é o mesmo escândalo em que esteve envolvido o ex-juiz Nicolau dos Santos Neto, conhecido como Lalau. Tropas da Força Nacional começam a patrulhar as ruas de São Luís do Maranhão para combater a onda de violência que atinge a cidade. Facções criminosas que recebem ordens de dentro dos presídios voltaram a incendiar veículos, atacar estabelecimentos comerciais e espalhar o pânico entre a população. Pelo menos 100 homens da Força Nacional vão tentar conter a violência. Parte do teto de uma escola de Petrolina, em Pernambuco, desabou e feriu 10 crianças. Com idades entre 8 e 12 anos, as crianças participavam de atividades extracurriculares na manhã deste sábado. Vamos agora às notícias pelo mundo. O grupo ligado ao Al-Qaeda reivindica a autoria de um lançamento de um foguete contra a embaixada americana no Iêmen. Os Estados Unidos reconhecem o uso de drones, os aviões sem piloto, contra radicais islâmicos no Iêmen e anunciam novos ataques com caças-bombardeiros na Síria e no Iraque. Foram atingidas refinarias de petróleo controladas pelo chamado Estado Islâmico. A Rússia anuncia a descoberta de uma grande reserva de petróleo de cerca de 1 bilhão de barris no Ártico. Uma petroleira do país encontrou combustível que pode ser explorado em um período entre 5 e 7 anos, no Mar de Kara, ao norte da Sibéria. A extração de petróleo no Ártico é motivo de protestos de organizações ambientalistas que temem vazamentos que comprometam a vida na região e a aceleração do derretimento das calotas polares. A Arábia Saudita espera receber 3 milhões de peregrinos do mundo todo que participam do Hajj, a visita anual dos muçulmanos à cidade sagrada de Meca. Essa peregrinação é considerada um dos 5 pilares do islamismo e é obrigatória pelo menos uma vez na vida para os seguidores da religião. Esse ano, as autoridades sauditas vão controlar a entrada de peregrinos vindos da África Ocidental. Eles serão examinados para detectar o vírus Ebola. A chuva sem trégua tem assustado os moradores de Porto União e União da Vitória. As águas começam a invadir as calçadas, obrigando pedestres a dividirem espaço com os carros. Muitas ruas já estão tomadas pela água e a previsão passada pelo CIMEPAR para os próximos dias não são animadoras. De acordo com o CIMEPAR, a temperatura máxima prevista será de 22 e a mínima atinge os 14 graus. Para terça-feira, de acordo com o CIMEPAR, a temperatura máxima prevista será de 24 e a mínima atinge os 14 graus. Para quarta-feira, de acordo com o CIMEPAR, a temperatura máxima prevista será de 23 e a mínima atinge os 16 graus. No próximo bloco, saiba mais como foi a sexta edição do Troféu Incentivo Cultural. A sexta edição do Troféu Incentivo Cultural homenageou 35 personalidades vinculadas às artes, associações culturais e sociais e instituições educativas e militares. Na noite de sexta-feira, 26, aconteceu mais uma edição da entrega do Troféu Incentivo Cultural. A iniciativa foi do Portal Cultural Tadeu Ribeiro. O local do evento para esta sexta edição foi a Câmara de Vereadores de Porto União. A cerimônia homenageou 35 pessoas de diversos segmentos da sociedade. Foi um troféu, inclusive, criado sem pretensão, mas pela importância das pessoas que representam a sociedade aqui na nossa região e também no estado de Santa Catarina. Nós já estamos no 6º ano outorgando a sexta edição do Troféu Incentivo Cultural. É um troféu que vem exatamente para somar ao incentivo das pessoas que trabalham através das suas atividades e também como pessoa para construir e melhorar a paz no mundo. O
O portal foi criado em 2007 com o objetivo de ser um veículo de comunicação a serviço da cultura. Os homenageados da noite sentiram-se valorizados, bem como o troféu é uma forma simbólica de incentivo. É uma satisfação muito grande, né? O Corpo de Bombeiros ser convidado para participar deste grande evento aqui, que são homenageados instituições de destaque na cidade, né? Como estamos hoje aqui presentes em várias instituições aqui, para ser homenageado com esse prêmio destaque aqui da comunidade de Porto União. Então, para nós é muito gratificante, nossa, não precisa ser o melhor. Para nós é uma honra estar recebendo esse prêmio e, além do mais, eu ainda quero agradecer especialmente o seu Tadeu Ribeiro, né, o portal. Um dos homenageados da noite representou as pessoas com deficiência no país e falou a respeito da acessibilidade. Nossa cidade, como em todo o Brasil, estão ainda engateando, né, com a acessibilidade. Mas a gente está aí lutando por essa causa, né? E representando muitas pessoas que têm dificuldade de locomoção. Então, a gente não pode desistir dessa luta. Não há como formar as bases sólidas de um país sem educação, sem cultura. O prêmio remete a todos os participantes à valorização de algo que por muitas vezes tem sido deixado de lado. Porque eu penso que as pessoas que trabalham pela cultura merecem ser lembradas. E nós temos na nossa cidade muitas pessoas que fazem um trabalho cultural bonito e que muitas vezes estão esquecidas. E um troféu, por mais que ele seja simples, ele vai fazer com que essa pessoa se sinta mais uma vez reconhecida, se não pela parte financeira, mas pelo menos pelo aplauso que é de um povo, de uma comunidade. Há 6 anos me emociono em estar vendo as personalidades, autoridades do município de União da Vitória, Porto União, também cidades vizinhas, em estarem recebendo este prêmio, um prêmio que valoriza a arte, a cultura, o esporte, enfim, todas as modalidades. E eu fico contente. Hoje o que me chamou a atenção foram as famílias estarem aqui participando, incentivando os seus filhos, incentivando, né, desde criança a estarem participando, a estarem recebendo um prêmio como esse, que muito mais do que estar com um troféu e um certificado nas mãos, significa um mérito pelas atividades que eles desempenham no município. Investir na cultura é uma das melhores coisas que tem, porque uma que nós preservamos os nossos laços, as nossas raízes, né? E outra que através da cultura nós conseguimos educar também as nossas crianças, mesmo os adultos, né? Através da cultura. Então é uma maneira da gente fortalecer, né, e dinamizar mais o município. É importante isso para valorizar as pessoas que se dedicam à cultura. O troféu é concedido para aqueles que contribuem de maneira expressiva com a qualidade de vida daqueles pelos quais são responsáveis, de maneira que, através de ações socioeducativas, contribuem com a paz no mundo. E os fãs de tecnologia tiveram uma experiência diferente neste final de semana, o primeiro We Can Do It Technology. No sábado 27, aconteceu o primeiro We Can Do Technology no Clube Aliança, com o objetivo de estimular a tecnologia na região. Eventos como esse já acontecem em outros lugares do país. Surgiu lá no Rio Grande do Sul, tem bastante eventos de tecnologia desse porte lá, tem faculdades que estimulam a tecnologia lá, inclusive, não sei se posso citar nomes, a Unicinos e tal, eles têm bastante eventos disso. E daí, como eu vi que tinha oportunidade lá, eu tentei trazer para cá para ver como funcionaria. Segundo os organizadores, o evento foi planejado em cerca de um mês, em que foram realizadas parcerias com empresas e instituições de ensino. Apesar do pouco tempo para execução e divulgação, o evento superou as expectativas. A expectativa foi além do esperado, porque o evento não era para tomar essa proporção de tamanho, era para ser um evento mais exclusivo, fechado, e conforme foi acontecendo as coisas, o evento praticamente explodiu. Para Luciano, o interesse de empresas e instituições em realizar parceria para o evento mostra a capacidade de produção tecnológica que existe na região. É uma coisa que a gente tem que pensar, porque aqui na região tem muita capacidade na parte de tecnologia de TI. Temos 3 universidades, né, de TI, temos o Senac, vai entrar ano que vem o Instituto Tecnológico do Paraná lá. Então aqui é um polo de tecnologia, é só acreditarem e investirem. Tudo que está aqui é do pessoal da cidade, não é nada de fora, né?
Então, temos impressora 3D, simulador de avião, foi feito aqui, 100% da cidade, os drones, o pessoal está investindo, só acreditar que pode acontecer aqui e virar um polo de tecnologia. Os organizadores do evento já estão programando a segunda edição para o ano que vem. E para você que está em busca de um emprego, caneta e papel na mão, a TV Milênio disponibiliza a você as vagas ofertadas pela Agência do Trabalhador de União da Vitória. Acompanhe a lista completa de vagas disponíveis na Agência do Trabalhador de União da Vitória. Açougueiro, acompanhante de idosos, ajudante de açougueiro, ajudante de cozinha, atendente de balcão, atendente de farmácia, auxiliar contábil, auxiliar de cozinha, auxiliar de depósito, auxiliar de limpeza, auxiliar de linha de produção, babá, balconista de crediário, chacareiro, cozinheiro geral, empregado doméstico nos serviços gerais, funileiro soldador, garçom, instalador de cortinas e persianas, portas sanfonadas e boxes, manobrista, mecânico de manutenção de máquinas, meia colher, motoboy, motorista de furgão, operador de colheitadeira, operador de máquinas fixas, operador de máquinas florestais, recepcionista, repositor, servente de limpeza, servente de pedreiro, soldador, técnico em segurança do trabalho, torneiro mecânico, vendedor interno, vidraceiro colocador de vidros, zelador. A Agência do Trabalhador de União da Vitória fica na Avenida Manuel Ribas, número 1031. Telefone para contato é o 42 35 21 5200. E no próximo bloco acompanhe o quadro Fim de Papo com Ayrton Maltauro. Voltamos já. Confira agora o quadro Fim de Papo com Ayrton Maltauro. Olá, para você uma boa tarde. Segunda-feira, começamos a semana com muita chuva, modificando a paisagem nos arredores e áreas mais baixas de União da Vitória em função dos alagamentos. O mau tempo que se faz presente desde sábado passado, desde o final de semana, portanto, o início do final de semana, traz preocupação, sem sombra de dúvidas traz. O Serviço de Meteorologia anunciava a possibilidade de fortes chuvas, com persistência e com muita consistência, principalmente sábado, domingo e hoje. É o que está acontecendo. Para vocês terem uma ideia, a meteorologia informa que o Rio Iguaçu saiu de 2,89 metros ao meio-dia de sábado para 3,57 metros às 10 horas da manhã de hoje, o que demonstra uma elevação de 68 centímetros. É muito? Pelo padrão, pela quantidade de água, o pessoal se mostra tranquilo e acha que está dentro dos padrões de normalidade. Meteorologia informa que teremos tempo instável com possibilidade de chuvas até quarta-feira. As chuvas em boa quantidade prosseguem durante o dia de hoje, já amanhã começa a dar sinais de mudança. É o que diz a meteorologia. Vamos aguardar. Hoje pela manhã mantivemos contato com o prefeito Pedro Ivo de União da Vitória, com o prefeito Anísio de Porto União e com o pessoal da Defesa Civil. Os setores de Defesa Civil só são convocados a partir do nível de alerta no Rio Iguaçu. E esse ainda não aconteceu. Nível de alerta em torno de 5 metros. Estamos, portanto, dentro da absoluta normalidade com o leito iguaçuano. Em União da Vitória, a Prefeitura, por meio da Secretaria de Obras, segundo disse o prefeito, teve que fazer alguns trabalhos emergenciais, especialmente ontem e hoje pela manhã, em virtude das enxurradas. Não é questão de enchente, estamos falando de enxurradas e essas sim, voltaram a prejudicar, voltaram a incomodar muita gente em algumas áreas de União da Vitória, tá certo? Então, se tudo for como a meteorologia prevê, nós deveremos ter a volta à normalidade climática com esse quadro de chuvas cessando até quarta-feira que vem, tá certo? Final de semana, na área policial, registrou algumas ações. Eu sempre estou
tendo cuidado de observar o mapa da violência policial, o mapa da criminalidade. Quando conversei com o comandante da Polícia Militar de União da Vitória, o capitão Gilmar Golemba, senti que o meu pensamento não era muito diferente da realidade. Quando ele confirmou que a marginalidade, que a violência, que as ações fora da lei, antes centradas nos grandes centros, sim, estão sofrendo um processo de migração, se deslocando de grandes e médios centros para pequenos centros. É o que tem acontecido. Por exemplo, na periferia de União da Vitória, no final de semana, na sexta-feira, nós vimos um assalto a um supermercado no bairro Bom Jesus. São ladrões pés de chinelo? São, mas os assaltos acontecem à luz do dia, em áreas onde não há a presença do setor de segurança. Não há módulo policial, é uma área periférica, não tem grandes movimentações financeiras, são pequenos negócios que, como panificadoras, farmácias e supermercados, pequenos mercadinhos, na verdade, que estão sendo assaltados ou visitados pelos amigos do alheio nas áreas periféricas de União da Vitória. Foram detidos também alguns elementos portando papelotes de cocaína, tanto os vendedores quanto os compradores. A ação da polícia conseguiu enquadrar na rua Marechal Deodoro, dentro de um veículo vermelho, alguns elementos que estavam de posse de 20 papelotes de cocaína e os camaradas que estavam comprando. E a turma compra mesmo. Impressionante, né? Para onde vai esse pessoal? Senhoras e senhores, hoje é dia de reunião da Câmara Municipal de União da Vitória. Gilmar Jarentiuk já disse que a pauta já está pronta, mas sem grandes novidades. Não se espera muitas novidades para a sessão de hoje da Câmara Municipal de União da Vitória, que começa às 19 horas. São 13 os vereadores e temos 2 modificações na composição do plenário. 2 vereadores do PMDB, Daniel Rocha e Carlão Bueno, solicitaram licença e estão sendo substituídos pelo vereador Frites e pelo jovem Pedroso, os 2 substitutos imediatos na coligação do PMDB. Então, reunião às 19 horas. Fim de papo, minha gente. Essa semana vai ser marcada em União da Vitória, segundo me disse o secretário Wilson Schwartz, da Indústria e Comércio, que a partir de hoje uma equipe do SEBRAE fica alguns dias em União da Vitória em reuniões com o pessoal da Indústria e Comércio e da Prefeitura do setor de planejamento, recebendo o aval do prefeito Pedro Ivo para tocar em frente 2 projetos que devem alavancar o turismo aqui em União da Vitória. Um deles é o projeto do trem turístico. São 31 cidades no Paraná, entre essas União da Vitória. E envolve, evidentemente, a recuperação da SC 310 a Maria Fumaça. O outro projeto turístico que está no gabinete do prefeito Pedro Ivo e do secretário do Wilson diz respeito à instalação de um sistema teleférico em União da Vitória, ali no Morro do Cristo. Então, hoje começa essa série de reuniões de trabalho com o pessoal do SEBRAE e da Prefeitura de União da Vitória para encaminhar esses projetos. Claro que eu trago mais detalhes amanhã para vocês na hora do almoço. E fim de papo. Vamos torcer que o tempo não incomode muito, né, gente? Obrigada, Ayrton, e obrigada a você pela companhia. Fique agora com Arnaldo Miller e o programa Milênio Esportes e as principais informações sobre o esporte das nossas cidades e região. E eu volto com você às 7 horas da noite com o Milênio Notícias, edição da noite. Tchau, tchau. Até lá.